A principal mensagem é que isto é uma doença prevenível, não é? Portanto, é uma infecção que pode dar uma doença e essa infecção é prevenível. E é prevenível através do ato de vacinação. Portanto, sem dúvida, a deixar uma só take-home message é vacinar. As pessoas pensavam que isto seria uma infecção mais relacionada só com a ginecologia ou eventualmente com a urologia, mas a realidade é que é mesmo multidisciplinar, como estava a dizer, porque pode afetar realmente vários órgãos, não é? E portanto, o que eu acho é que no global a comunidade médica está um bocadinho desinformada ou desatualizada sobre sobre a infecção, as localizações da infecção, nomeadamente nas lesões malignas. Acho que as pessoas têm pouca noção de que não é o cancro do colo do útero que pode advir desta infecção, mas sim vários cancros, o cancro do pênis, o cancro da vagina, o cancro da vulva, o cancro anal. Portanto, existe uma série de órgãos que podem ser afetados por lesões malignas e por isso é que eu acho que a mensagem deve ser mais difundida até no meio médico, não é? Porque às vezes é um meio que, isso é para a ginecologista, e eu acho que isso não é a realidade. Que em algumas especialidades é possível fazer-se então o tal rastreio, como é o exemplo clássico, o rastreio do cancro do colo do útero, não é? Portanto, é permitido rastrear e é permitido tratar, mas há sítios ou há outras localizações em que esse rastreio não é possível. Não sendo possível, é ainda mais importante que haja comunicação entre os médicos, dos médicos entre si, não é? Para o mesmo doente que os médicos comuniquem, para saber se aquela lesão é uma lesão multi-site. Portanto, se eu tenho um doente que tem HPV num órgão, é legítimo pensar que ele possa ter HPV noutros órgãos e, portanto, não é pior ideia pensar em dizer a outros colegas de outras especialidades para verificar se tem outras lesões concomitantes. Infelizmente, essas outras áreas ou esses outros órgãos, como não existem ainda rastreios instituídos, porque ainda não conhecemos qual é a lesão precursora, não podemos agora querer rastrear toda a gente. Esse pensamento para já não é possível. Pode ser que no futuro a gente se faça uma descoberta de uma lesão precursora e se consiga rastrear. Neste momento é um bocadinho o papel individual do médico que trata aquele doente, de falar com os colegas das outras especialidades e tentar despistar lesões. E, efetivamente, tem sido se calhar o maior boom de artigos e de descobertas e de publicações sobre o HPV tem sido efetivamente o cancro da orofaringe, não é? Relacionado com o HPV. De facto, o que nós temos vindo a perceber é que existe um novo grupo de doentes com cancro da orofaringe que, ao contrário do que nós achávamos antigamente, que eram doentes que bebiam e doentes que fumavam, aparece aqui um novo grupo de doentes mais jovens, homens mais jovens, que têm um cancro da orofaringe que afinal é HPV mediado e, portanto, mais aqui o enfoque de dizer que a vacinação é importante até para prevenir este tipo de cancro. Tivemos inclusivamente a aprovação da FDA da vacina no sentido de prevenir também este cancro, portanto neste momento temos uma vacina que previne 6 cancros e o cancro da orofaringe é um deles e portanto é aqui a prova de que o HPV pode dar lesões benignas e malignas, que quando são malignas podem atingir várias áreas e não só o cancro do colo do útero e que nós podemos prevenir pelo ato de vacinação. Para já eu acho que foi fantástico esse marco, não é? Portanto, a questão de nós incluirmos os rapazes no PNB faz todo o sentido, portanto, já há muito tempo que se advogava fazer uma vacinação universal, ou seja, incluir rapazes e raparigas nos planos nacionais de vacinação, e se pensarmos na transmissão do vírus, é inteligente fazê-lo, não é? Porque deixamos de ter um vetor, portanto, aqui podemos pensar que um rapaz que esteja infectado funcione como um vetor de transmissão para não sei quantas raparigas e, portanto, faz todo o sentido, não só que ele deixe de ser um vetor de transmissão, mas que ele próprio se proteja da doença, como nós dissemos há pouco. Isto não é um cancro das raparigas e, portanto, isto é um cancro que pode atingir os homens, nomeadamente o cancro do pênis, o cancro anal e o cancro da orofaringe. Portanto, o estar a incluí-los não só os protege a eles, como confere proteção adicional ao restante população que estamos a vacinar. Em relação às idades, o que eu acho que vai acontecer é o que tem já vindo a acontecer, que é inicialmente só vacinamos primeiro os jovens, depois alargamos um bocadinho e já vacinamos toda a gente até aos 26 e provavelmente daqui a 5 anos estamos a fazer mais um HPV Clinical Cases ou mais uma reunião e estamos a dizer que é para vacinar toda a gente até aos 50. Eu acho que isto vai sempre alargar um bocadinho a população a ser vacinada. Obviamente que no início, enquanto existem poucos estudos ou pouca evidência ou pouca coragem de vacinar, começa-se devagarinho e depois vamos amplificando ou ampliando um bocadinho as indicações. O que nós conseguimos fazer neste momento é diagnóstico precoce, ou seja, é o doente que apresenta uma lesão ou um sintoma novo e que por causa desse sintoma ou dessa lesão procura o médico e fazemos um rastreio oportunístico, se quiser, portanto naquela oportunidade de ver o doente, tentamos ver se existe alguma lesão relacionada com o HPV. Obviamente que neste contexto de Covid em que os doentes maioritariamente ou têm medo de ir à consulta, têm medo de se infectar, ou algumas consultas até foram transformadas em consultas de teleconsulta, não é? Podemos perder aqui uma janela de oportunidade de não observar este doente. Portanto, se calhar a mensagem a passar é, obviamente que nós devemos manter as nossas deslocações ao minimamente
indispensável, mas a saúde é uma das coisas indispensáveis e, portanto, qualquer doente que apresente uma lesão de novo, uma coisa que não tinha, um sintoma que não tinha, um nódulo no pescoço que não tinha, uma lesão na boca, na orofaringe que não tinha, o conselho é que este doente procure um médico porque deve ser avaliado. De facto, não há outra coisa que diminua tanto como prevenir. Depois, obviamente, que a gente pode tratar e pode fazer uma série de coisas, mas o prevenir é que, no prevenir é que vamos ter realmente a redução das incidências. Não vamos a ver isso para já, não é? Estamos a começar a vacinar as miúdas há cerca Claro. de alguns anos a esta parte e, portanto, se calhar vamos ter este efeito de vacinação. Nos homens, então, ainda vamos ver isto mais tarde, se calhar vamos ver este efeito daqui a 30 anos. Pronto, é uma coisa, é um objetivo a longo prazo que eu acho que vai resultar.